Vou te dizer uma coisa que vai deixar a maioria das pessoas desconfortável. Não é o salário que te liberta, é o que você faz com ele. Eu mesmo comecei engraxando sapato. Não tinha herança, não tinha padrinho, não tinha plano B. Tinha um salário que não impressionava ninguém. E uma única certeza, se eu continuasse gastando tudo o que ganhava, ia morrer pobre. Simples assim. E durante décadas, observei um padrão que se repete sem parar nesse país. Engenheiro com salário alto, médico com consultório cheio, advogado com nome na placa. E todos eles, no fim do mês, com a conta no zero. Não porque tiveram azar, porque se recusaram a entender uma verdade que ninguém tem coragem de falar em voz alta. Não importa quanto você ganha. Se você não consegue se controlar, vai continuar quebrado. A única diferença é que agora vai ter móvel mais bonito enquanto perde o sono. Eu observo esse padrão há mais de 70 anos. Gente inteligente, com cargos invejáveis, vivendo de salário em salário. Não porque faltou oportunidade, porque faltou princípio. Porque o consumo virou religião, a dívida virou normal e a ostentação virou prova de sucesso. E o sistema fez um trabalho brilhante em tornar tudo isso normal. Os publicitários transformaram frugalidade em vergonha. Autocontrole virou privação. Prudência virou coisa de gente sem ambição. Mas deixa eu te dizer o que eles não vão dizer. Viver abaixo das suas possibilidades não é privação, é libertação. Quando suas despesas são baixas, você controla o seu tempo. Quando suas obrigações são pequenas, você consegue dizer não para coisas que não fazem sentido. Quando a conta mensal não te sufoca, você pode pensar com clareza. E pensar com clareza, no mundo em que vivemos, é o ativo mais raro que existe. Mas a maioria das pessoas não quer liberdade, quer aprovação. Prefere parecer rica a ser rica e troca décadas de paz só para impressionar pessoas que nem se importam com ela de verdade. Eu vi isso a vida inteira, o mesmo padrão se repetindo, pessoas correndo atrás do próximo aumento, da próxima promoção, do próximo luxo, achando que mais dinheiro vai consertar o que o mau comportamento causou. Nunca conserta. Você não corrige mau hábito com renda maior. Você só amplia o erro. Se você não consegue administrar 3.000 com sabedoria, não vai magicamente administrar 30.000. Se você não consegue guardar nada ganhando 10.000 por mês, vai estar igualmente quebrado ganhando 50. A diferença é que agora vai ter roupas melhores e um carro mais bonito para te distrair da aritmética. A matemática não se importa com seus sentimentos. Ela apenas compõe as suas decisões, boas ou ruins, sem piedade e sem pressa. Eis o que a maioria não percebe. O valor que você realmente precisa para viver bem é muito menor do que imagina, porque conforto não é produto de renda, é subproduto de clareza. Você não precisa viver em dívida constante, não precisa comprar coisa que nem lembra de ter desejado, não precisa impressionar ninguém, você só precisa parar de agir como se fosse imune à aritmética. Quando eu era engraxate no Brás, aos 9 anos, tinha 2 tipos de clientes. O primeiro vivia endividado até o pescoço, mas aparecia com sapato de marca, terno caro e papo de rico. O segundo tinha roupa modesta, pagava em dia e não ostentava nada. Adivinha qual dos dois tinha mais paz? Foi aí que entendi. Quem vive de aparência está sempre devendo, não só ao banco, mas a si mesmo. O problema não é quanto você ganha. O problema é para onde esse dinheiro vai antes mesmo de você perceber. Deixa eu falar do que chamo de
esteira de despesas mensais. A vida moderna é uma fábrica silenciosa de obrigações. Você começa pequeno, uma assinatura de streaming aqui, um financiamento de carro ali, depois uma casa maior, porque você merece. Depois móveis para casa, seguro para o carro, bobeira da Shopee ou Mercado Livre para o estilo de vida. Até que um dia você acorda e percebe que está trabalhando apenas para alimentar a máquina que você mesmo construiu. É uma armadilha silenciosa. Você nem percebe que está apertado porque cada acréscimo parece razoável. Uma parcela pequena aqui, uma assinatura baratinha ali, mas a soma do que é razoável pode se tornar devastadora. Quanto mais rápido você corre nessa esteira, mais difícil é parar. E a única forma de vencer é sair dela. Como? Escolhendo uma simplicidade deliberada, não privação, clareza. Começa anotando tudo o que você deve por mês, cada conta recorrente, cada cobrança automática que você já esqueceu que existe. Depois faz uma pergunta brutal. Se eu perder a renda amanhã, por quanto tempo consigo sobreviver sem entrar em pânico? A maioria não aguenta um mês. Isso não é viver, é apostar com a própria estabilidade. Os que constroem patrimônio de verdade não pensam assim. Eles constroem margem de segurança. Não seja eliminado do jogo. Organize a sua vida de modo a sobreviver a longos períodos de vacas magras. E a primeira forma de construir essa margem não é ganhando mais, é devendo menos. Despesas menores significam maior resistência. Elas te dão tempo, te dão opções, te dão a capacidade de dizer não quando a vida fica difícil. E a vida fica difícil com frequência. Isso não é pessimismo, é realidade. Quem não tem colchão, qualquer tombo vira tragédia. Lembro que ainda jovem, nos primeiros anos trabalhando no mercado financeiro, eu via as pessoas gastando como se fossem imortais. Achavam que o dinheiro era infinito e que o tempo era barato. Agora encontro as versões mais velhas delas, cansadas, amargas, ainda pagando por uma vida que nem aproveitam mais direito. Quando você prende a própria felicidade ao consumo, ela expira tão rápido quanto a bateria de qualquer eletrônico novo. Mas quando você liga a felicidade à independência, ela se multiplica em silêncio. Manter as contas baixas faz mais do que economizar dinheiro. Protege a sua sanidade, tira a ansiedade das suas manhãs. Você para de acordar preocupado com juros, com demissão, com o que vai acontecer se der errado, porque você já construiu um barco menor e mais inteligente, capaz de atravessar qualquer tempestade. Quando me perguntam como construir riqueza, eu digo, começa parando de agir como quem não tem nada a perder, porque quem não tem controle sobre o que gasta não tem controle sobre nada. Cada conta desnecessária é uma pequena rendição de liberdade. Cada pagamento fixo é uma promessa que você fez de trabalhar mais só para continuar no mesmo lugar. A tragédia é que a maioria chama isso de normal. Acham que orçamento é castigo, que controle é coisa de pessoa apertada, mas a verdade é que orçamento é autorrespeito. É você dizendo para o seu eu do futuro, eu não vou ferrar com você. Só de acompanhar o que você gasta, o comportamento muda. Porque quando você enxerga o vazamento, começa a consertar o cano. Você não corrige o que se recusa a medir. É por isso que até uma simples lista escrita, renda menos despesas, é mais poderosa do que qualquer aplicativo sofisticado. Ela te obriga a encarar os números, não as desculpas. E quando você enxerga com clareza, começa a cortar com brutalidade. Cancele a assinatura que você nem lembrava que existia. Renegocie ou quite dívida de juro alto. Pare de atualizar coisa que ainda funciona bem.
E pelo amor de Deus, não trate promoção como economia. Desconto em algo de que você não precisa continua sendo desperdício. O objetivo não é viver miseravelmente, é criar folga, é garantir que um eletrodoméstico quebrado ou um conserto de carro não desmorone o plano inteiro. Porque se uma única despesa inesperada consegue destruir suas finanças, isso não é surpresa, é defeito de projeto. Manter as contas baixas não é só sobre dinheiro, é sobre espaço mental. Quando os custos fixos são pequenos, você pode correr risco, investir, viver com calma. Quando são enormes, você fica preso. Vire escravo do próximo salário, por maior que ele seja. Eu já conheci muita gente competente que não conseguia pedir demissão de emprego que odiava. Não porque faltava talento, porque sobravam boletos. Eles tinham se comprado algemas douradas, bonitas, brilhantes, sufocantes. Lembra sempre, o objetivo é liberdade, não luxo. E o caminho para a liberdade começa pela subtração, não pela adição. Cada conta que você não cria é mais um tijolo no muro que protege a sua independência. Agora vamos falar do que a maioria entende ao contrário. Pensam que riqueza é sobre quanto você ganha. Não é. É sobre quanto você mantém. Você não consegue ganhar o suficiente para compensar a estupidez. Vou repetir, porque precisa ser dito. Se você ganha muito e gasta tudo, você não é rico. Está temporariamente solvente. E temporariamente solvente é uma definição elegante para uma situação muito frágil. Eu já vi esse padrão com uma clareza que machuca. O faxineiro que guardava 10% de tudo que ganhava se aposentou com paz. O profissional liberal que insistia em gastar mais do que ganhava se aposentou com arrependimento. O que importa é o intervalo entre o que entra e o que sai. Essa diferença é a sua liberdade. Essa é a sua margem de segurança para a vida inteira. É o que permite investir, pensar com clareza e se afastar da besteira quando ela chega chegando. Se o seu padrão de vida cresce, toda vez que a sua renda sobe, você só está correndo mais rápido na mesma esteira. As pessoas chamam isso de melhorar de vida. Eu chamo de melhorar a ansiedade. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Você nunca terá o suficiente se não conseguir ficar satisfeito com o suficiente. Cada unidade de dinheiro que você gasta, além do necessário, compra um prazer temporário e cria uma obrigação permanente. Você se torna dependente de um padrão de vida que na verdade não é seu, porque você não construiu, você financiou. A primeira regra dos juros compostos é nunca interromper los desnecessariamente. Isso não vale só para investimentos, vale para o comportamento. Se você vive interrompendo as economias para perseguir a próxima coisa brilhante, os juros compostos nunca têm chance de fazer o trabalho deles. Einstein disse que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo, mas só funcionam se você deixar o tempo trabalhar. Eis uma lógica simples que me acompanha desde sempre. Se você ganha 5.000, viva como se ganhasse 2,5 e invista o restante. Faça isso por tempo suficiente e vai se surpreender com o que acontece. Porque pequenos excedentes compostos por décadas vencem grandes salários desperdiçados em poucos meses, todas as vezes, sem exceção. Viver abaixo das suas possibilidades não significa viver miseravelmente. Significa desenhar a vida com inteligência, possuir menos coisas, mas melhores, manter as obrigações leves, ter mais espaço para pensar, para respirar, para agir com calma quando o mundo fica caótico. Eu conheço pessoas que construíram um patrimônio sólido não porque eram gênios, mas porque eram consistentes. Elas sabiam que conforto construído em cima de dívida
não é conforto, é camuflagem. A maioria corre atrás de liberdade financeira como se fosse prêmio de loteria. Mas liberdade é só o resultado da disciplina repetida em silêncio ao longo de muitos anos. Não é troféu que você ganha, é hábito que você constrói. Quando você vive abaixo das suas possibilidades, algo estranho começa a acontecer. Você para de se importar em acompanhar os outros, para de se comparar, para de precisar de validação externa. E é aí que os juros compostos começam a trabalhar a seu favor em vez de contra você. Cada unidade de dinheiro que você guarda é um soldado lutando pela sua independência. Cada compra por impulso é um desertor. E a maioria continua mandando soldados morrer na guerra da vaidade. A ironia é que quando você para de viver para as aparências, a vida melhora de verdade. Menos tralha, menos dívida, mais paz. Você percebe que felicidade não é função de consumo, é resultado de controle. Você vai ouvir gente dizer, você só vive uma vez, então gaste. Isso é irresponsabilidade embrulhada em filosofia barata. Porque se você torrar tudo, você realmente só vive uma vez antes de quebrar. A versão inteligente é, você só vive uma vez, então viva com previsibilidade, viva de um jeito que dure, viva de um jeito que não te envergonhe daqui a 20 anos. Cada decisão sobre dinheiro é, na verdade, uma decisão sobre tempo. Se você gasta de forma irresponsável, está trocando anos futuros por momentos presentes. Se gasta com sabedoria, está comprando décadas de calma. Esse é o verdadeiro luxo, tempo e paz, não brinquedo e marca. Aqui vai um teste simples. Se você perdesse a renda hoje, por quantos meses conseguiria ficar em pé sem entrar em desespero? Se a resposta for menos de 6 meses, você não é dono do seu estilo de vida. Ele é dono de você. Viver abaixo das possibilidades constrói o que chamo de opcionalidade. Isso te permite correr risco calculado, investir de forma consistente e simplesmente descansar sem medo. É assim que você garante que o jogo não acaba antes de você terminar de jogar. A maioria comete o erro de acreditar que sucesso compra segurança. Não compra. Só a restrição compra. Os investidores de longo prazo mais tranquilos que conheço tratam a moderação quase como uma religião. Porque aqui está a verdade incômoda. Você não consegue multiplicar o que não guarda e não consegue guardar se não consegue se controlar. Então, antes de procurar a próxima ação, o próximo aumento, o próximo atalho, olha para os próprios hábitos. Se suas despesas sobem, toda vez que sua renda sobe, você não está progredindo. Está inflando. E bolha, cedo ou tarde estoura. O movimento mais inteligente não é ganhar mais dinheiro, é dominar o impulso de gastar o que você já tem. Se fizer isso por tempo suficiente, riqueza se torna inevitável. Não porque você achou atalho, porque parou de fazer besteira. Agora, há algo que a maioria não entende sobre dinheiro inesperado. Bônus, restituição de imposto, hora extra, pequena herança. É aí que a maioria reprova no teste de maturidade financeira, chama isso de dinheiro extra, como se fosse de graça, e gasta como se fosse de graça. Em poucas semanas acabou, e nem lembra com o que gastou. A forma como você lida com dinheiro inesperado diz tudo sobre onde você vai chegar. Se você desperdiça, é impulsivo. Se planeja, está construindo o futuro. Quando você recebe um pouco mais do que o normal, não corre para se presentear. Pausa, pensa, faz uma pergunta simples. O que esse dinheiro vai ter feito por mim daqui a 1 ano? Se a resposta for nada, você está prestes a cometer um pequeno crime financeiro contra si mesmo. Você não precisa ser gênio para ficar rico. Só precisa parar de agir sem pensar
quando a sorte aparece. Eu já vi gente transformar pequenos dinheiros extras em alavanca para a vida toda. Eles não comemoraram com viagem ou carro novo, pagaram dívida, construíram reserva de emergência, compraram ativo que trabalhava em silêncio enquanto eles dormiam. Enquanto isso, outros torravam o mesmo valor em distrações brilhantes e depois se perguntavam por que a vida nunca ficava mais fácil. Sorte é desperdiçada pelos indisciplinados. Cada unidade de dinheiro que você trata com propósito se multiplica. Cada unidade que você gasta sem pensar desaparece e não te ensina absolutamente nada. É por isso que eu digo, quando aparece dinheiro extra, age como se ele nunca fosse aparecer de novo, porque muitas vezes não vai. E se você não der uma função para ele, ele vai arrumar problema. Dinheiro sem destino sempre encontra a direção errada. Planeje antes de ele chegar. É isso que pessoas responsáveis fazem. Elas já sabem antecipadamente. Se vier um dinheiro extra, 50% vai para investimentos, 30% para quitar alguma dívida, 20% para algo que de fato faz sentido na vida. Simples, previsível, racional, sem emoção envolvida. É a emoção que destrói o progresso financeiro. As pessoas sentem o gosto de uma entrada e imediatamente querem anunciá-la para o mundo. Esquecem que dinheiro silencioso se multiplica, dinheiro barulhento desaparece. Você não precisa viver como um monge, mas precisa viver como um estrategista, porque dinheiro sem plano sempre escorre na direção da estupidez. Quando você decide para onde cada unidade extra vai, você remove o fator acaso da sua vida. E é a aleatoriedade que arruína a maioria. A diferença entre quem constrói e quem fica travado não é oportunidade, é disciplina com o que hoje parece pequeno. Aquele pequeno valor investido pode fazer diferença decisiva daqui a 20 anos. Aquela dívida quitada com a restituição de imposto pode te poupar anos de juros. Aquele salário extra colocado em ativo ao invés de viagem pode te dar liberdade quando todos os outros ainda estiverem trabalhando de forma obrigatória. As pessoas subestimam a velocidade com que disciplina se compõe, acham que são só algumas centenas de reais, mas algumas centenas, investidas com sabedoria e frequência, viram independência mais rápido do que você imagina. O mundo não recompensa os mais inteligentes, recompensa os mais consistentes. Consistência parece entediante, mas vence sempre. Cada unidade de dinheiro que você ganha tem uma escolha. Ela pode trabalhar por você ou contra você. Se você gasta, ela vai embora. Se você investe, ela recruta mais unidades para o seu lado. Com o tempo, esse pequeno grupo vira patrimônio. A tragédia é que a maioria nunca dá ao próprio dinheiro a chance de trabalhar. Demite o dinheiro no exato momento em que ele chega. Não é o mercado que mantém as pessoas no lugar, é a ausência de um plano. Elas não perdem dinheiro por azar, perdem porque se comportam de forma previsivelmente ruim. Você não precisa ser perfeito, só intencional. Se vier um bônus, tem um plano. Se vier restituição, tem um plano. Porque no momento em que você começa a planejar, você para de apostar. E riqueza nunca foi construída em aposta, só em paciência e razão. Deixa eu falar de algo que deixa as pessoas desconfortáveis. Compras. Elas viraram a religião moderna. Shoppings em todo lugar, aplicativos abertos 24 horas. E todo sermão diz a mesma coisa, você merece. Pois bem, os cemitérios estão cheios de gente que merecia e nunca construiu nada. Eu não sou contra conforto, sou contra irresponsabilidade disfarçada de autocuidado. Você entra numa loja para comprar uma coisa e sai com 5, abre um aplicativo só para dar uma olhada e de repente comprou mais um gadget que vai esquecer em uma semana.
Isso não é azar, é comportamento projetado. As empresas gastam fortunas estudando como fazer você clicar em comprar agora. Elas conhecem os seus impulsos melhor do que você mesmo. E cada compra por impulso é uma pequena vitória para elas e uma pequena derrota para você. Por isso sigo uma regra simples que me poupou muito dinheiro ao longo da vida. Nunca compre nada no mesmo dia em que deseja. Espere. Se ainda quiser depois de um tempo, talvez valha a pena. Mas você vai se surpreender com a frequência com que o desejo evapora mais rápido do que a razão volta. A regra de esperar parece trivial, mas é uma forma de disciplina. E disciplina é o guarda-costas da riqueza. Quando você adia gratificação, você tira o poder de um mundo inteiro que tenta te vender conforto a prazo. Porque, não se engane, dívida é a ressaca do conforto. A maior parte do entretenimento funciona da mesma forma. É vendido como recompensa. Você trabalhou duro, agora merece escapar. Mas fuga custa dinheiro. E fuga repetida muitas vezes vira dependência. Já vi gente gastar metade da renda em diversão. Shows, jantares, eventos, fins de semana que acabam mais rápido do que as notas somem. Confundem estimulação com satisfação. Preferem distração à direção. Você pode se divertir sem se quebrar. Só precisa perguntar, isso é prazer ou compensação? A maioria não quer alegria, quer distração de uma vida que não controla. Quando você conserta a base, quando não está se afogando em contas, quando está investindo com consistência, você não precisa de tanto entretenimento. A própria vida fica equilibrada o suficiente para você não ficar implorando por fuga. Não há nada de errado em aproveitar a vida. Mas prazer sem limites vira erosão. Estabeleça limites. Se você gosta de comer bem, planeje isso com frequência razoável, sem culpa, plenamente aproveitado. Mas não toda noite por tédio ou hábito. O truque não é remover prazer, é dar contexto a ele. Prazer deve ser tempero, não prato principal. E nem todo entretenimento é igual. Um bom livro pode custar R$50 e mudar a sua perspectiva por décadas. Uma noite aleatória pode custar 500 e não deixar nada além de ressaca. Se for gastar, gaste no que gera valor que se compõe. Educação, saúde, relacionamentos de qualidade. Os retornos disso são exponenciais. Todo o resto desvaloriza no instante em que você toca. Gasto por impulso é investimento emocional com prejuízo garantido. É por isso que o marketing sempre mira nos sentimentos, nunca na lógica, porque lógica não compra, emoção compra. Mas quanto mais você entende esse jogo, mais claro fica. Satisfação não vem de acumular, vem de controlar, de conseguir olhar para algo que você poderia comprar e dizer, não, prefiro manter a liberdade. Cada vez que você resiste ao impulso, os músculos financeiros ficam mais fortes. Cada vez que você cede, alimenta a fraqueza que te mantém parado. O verdadeiro luxo não está no que você possui. Está no que você consegue dispensar. A pessoa que consegue dizer não vive melhor do que a que diz sim para tudo. É por isso que a contenção é subestimada. Ela nunca vira moda, nunca tem seguidores entusiasmados, mas é o alicerce de toda a fortuna duradoura. A maioria persegue dopamina, não dividendos, sente adrenalina de gastar, depois o pavor das contas. É um ciclo de alegria momentânea e arrependimento prolongado. Quem pensa com clareza quebra esse ciclo questionando cada compra, cada desejo, cada ilusão. Pergunte a si mesmo, eu quero isso ou me disseram que eu deveria querer? Essa compra adiciona significado ou só remove tédio? Respostas honestas vão te poupar uma fortuna.
Se você praticar isso por tempo suficiente, vai notar algo estranho. Começa a aproveitar o que já tem. Percebe que não precisava de mais, precisava de perspectiva. Agora vamos falar de algo que quase ninguém quer fazer, mas que separa quem gasta bem de quem desperdiça sem perceber. Pesquisar antes de comprar. As pessoas passam semanas escolhendo o destino de viagem, mas 5 minutos decidindo um produto que vai usar por anos. Comparam preço de gasolina em diferentes postos por centavos, mas não pesquisam nada antes de financiar um carro. Isso não é pobreza, é negligência, e negligência é cara. Eu vi esse padrão a vida inteira. As pessoas acham que estão ganhando tempo, mas na verdade estão trocando inteligência por conveniência. E conveniência, quando o assunto é dinheiro, é um luxo que a maioria não pode se dar. Toda compra é uma decisão de alocação de capital. Você está trocando recurso por utilidade. Se você não entende o valor do que está comprando, está apostando. E aposta em finanças pessoais, no longo prazo, sempre perde. Quando você avalia uma empresa para investir, olha para o histórico, para a consistência, para a durabilidade do negócio. Quando vai comprar um carro, uma máquina, um equipamento para trabalhar, a lógica deveria ser a mesma. Mas a maioria não faz isso. Só escolhe o que parece bonito e torce pelo melhor. Torcida em finanças é estratégia péssima. Quando você não pesquisa, paga pela ignorância 2 vezes. Uma com dinheiro, outra com arrependimento. Porque a ignorância sempre se compõe mais rápido do que juros. 2 produtos podem parecer iguais. Um dura 10 anos, o outro quebra em 3. Compra o mais barato 2 vezes e parabéns, você pagou mais por menos. Isso não é economia. É pagar antecipadamente pela própria imprudência. Pesquisa transforma gasto em estratégia. Ela converte impulso em inteligência. Obriga você a desacelerar o suficiente para perguntar: o que realmente estou comprando? Muita gente odeia essa pergunta. Não quer pensar, quer consumir. Mas pensar é o que te protege das armadilhas criadas para os impulsivos. E o mundo está cheio de armadilhas muito bem construídas. Se você quer viver com inteligência, faça do pensamento um hábito antes de abrir a carteira. Cada hora de análise que você investe, economiza horas de frustração depois. Eu construí patrimônio fazendo algo que muita gente é preguiçosa demais para fazer. Ler muito, estudar, comparar, analisar, questionar. Esse hábito se aplica a tudo, não só a ações. Vai comprar um imóvel, entenda o custo de manutenção, o histórico do bairro, a liquidez daquele ativo. Vai comprar um carro, conheça o consumo, o custo de revisão, a curva de desvalorização. Vai contratar um serviço, leia as avaliações, entenda o que está incluído, compare. Se você não entende o que está comprando, não compre. Regra simples, mas a maioria ignora e paga caro. As pessoas adoram dizer que tempo é dinheiro, mas esquecem que ignorância custa mais do que paciência jamais vai custar. Algumas horas de pesquisa podem te economizar muito mais do que você imagina. Esse é um negócio que qualquer pessoa racional deveria aceitar, mas a maioria não aceita porque o mundo moderno recompensa velocidade, não bom senso. As pessoas querem agora, clicam antes de pensar. Depois se perguntam por que estão quebradas e frustradas. Você não precisa ser paranoico, só racional. Compare, faça perguntas, busque durabilidade, não decoração. Uma boa compra deve facilitar a sua vida, não esvaziar a carteira. Quem constrói patrimônio não compra o mais barato, compra o mais inteligente. Paga por valor, não por tendência. É por isso que as coisas duram mais.
porque o pensamento também dura. Quando você trata cada real como uma decisão de investimento, o cérebro começa a funcionar diferente. Você para de perguntar, consigo pagar? E passa a perguntar, isso vale a pena? Essa única mudança vai te poupar mais dinheiro do que qualquer desconto. A ironia é que pesquisar não só economiza dinheiro, constrói caráter, treina a paciência, disciplina, ceticismo, as mesmas qualidades que constroem riqueza de verdade. Você não consegue ser irresponsável com pouco dinheiro e esperar ser sábio com muito. Hábitos se compõem tanto quanto capital. Então, antes de comprar qualquer coisa, grande ou pequena, faça o trabalho chato, aprenda, compare, verifique. Não deixe o marketing pensar por você, porque se outra pessoa está pensando por você, ela também está gastando por você. O mercado se alimenta da preguiça mental. Sua melhor defesa é a diligência. Quem lê as letras miúdas sempre leva vantagem sobre quem clica sem olhar. Não é sorte, é atenção. Agora vamos a algo que separa quem preserva patrimônio de quem perde tudo sem entender por quê. Manutenção. A maioria é ótima em comprar, péssima em cuidar do que tem. Passam meses escolhendo um carro, depois pulam a revisão. Orgulham-se de ter uma casa, mas ignoram a infiltração até ela virar reforma cara. Investem dinheiro em saúde nos bons momentos, depois abandonam tudo quando aparecem as primeiras dificuldades. Isso não é azar, é má manutenção. E má manutenção é um dos hábitos mais caros que existem. A maioria acha que riqueza é sobre acumular, mas riqueza de verdade é sobre preservar. E que adianta ganhar se você não consegue impedir que o que já tem desmanche? Nos negócios, chamamos isso de preservação de capital. Na vida, chamamos de bom senso. Uma máquina bem cuidada dura décadas. Uma negligenciada morre cedo e leva a carteira junto. O mesmo vale para o corpo, para a casa, para os relacionamentos, para a mente. Tudo se deteriora se você não dá atenção. A natureza trabalha contra a ordem. Deixe qualquer coisa sem cuidado por tempo suficiente e você vai descobrir o custo de ter ignorado. Cuidado preventivo é mais barato do que conserto, em qualquer área da vida. As pessoas ignoram o carro até parar, o telhado até vazar, os dentes até doer, as finanças até colapsar. Aí entra em pânico e chamam de emergência. Não é emergência, é negligência cobrando a conta com juros de atraso. Aprendi cedo que pequenos custos de manutenção se compõem de forma positiva. Uma revisão que custa R$300 evita uma pane que pode custar 15 mil. Um check-up que custa 200 pode evitar uma complicação que custa 100 vezes mais. Uma conversa honesta a tempo pode salvar uma relação que levou anos para construir e ainda assim as pessoas pulam tudo isso porque estão ocupadas. Ocupado é a desculpa favorita de quem não tem prioridade definida. Estão ocupadas demais para cuidar do que importa, mas sempre encontram tempo para consertar o que poderiam ter evitado. Já vi empresas bem administradas desmoronarem porque os responsáveis pararam de olhar os fundamentos. E vi o mesmo acontecer com pessoas. O princípio não muda. Negligência se compõe mais rápido do que juro. E não avisa antes de cobrar. É por isso que o trabalho não é só perseguir coisa nova o tempo todo. É garantir que o que já funciona continue funcionando. Você não fica rico correndo atrás de toda oportunidade brilhante. Fica rico mantendo o que já tem em estado de funcionamento. Não é empolgante, não tem glamour, mas é consistentemente lucrativo. Manutenção é só cuidado traduzido em tempo. E o tempo sempre recompensa o cuidado. Pensa na sua casa. Uma torneira pingando vira umidade. Umidade vira mofo.
Mofo vira reforma. Reforma vira dívida. Se você tivesse gasto meia tarde consertando a torneira, ainda teria as economias e a tranquilidade. Ou pensa no seu corpo. É a única máquina que você vai possuir que não pode ser trocada. Mas as pessoas tratam o corpo pior do que tratam o carro. Se alimentam de qualquer coisa. Pulam o básico de prevenção e se surpreendem quando ele falha. Dizem que saúde é riqueza, mas esquecem que riqueza sem saúde é peça de vitrine, bonita de olhar, inútil para viver. A mente também precisa de manutenção. Ler, refletir, questionar, aprender coisas novas. Sem isso, o pensamento enferruja. E pensamento enferrujado custa mais caro do que qualquer eletrodoméstico quebrado. E não se esqueça da reputação. Esse é um ativo que exige cuidado constante. Uma decisão ruim pode destruir décadas de credibilidade. Reputação precisa ser construída com consistência e protegida com cuidado. Conheço gente que levou uma vida inteira para construir um nome respeitável e perdeu tudo isso numa única decisão tomada sem pensar. Manutenção, em qualquer sentido, é um ato de humildade. É admitir que as coisas se desgastam, que você não está acima dessa lei, que o sucesso de hoje não garante nada amanhã se você parar de cuidar. Só quem não entende a realidade acredita que conquista torna alguém invencível. Quem entende sabe que conquista só aumenta o número de coisas que precisam de atenção. É por isso que uma das lições mais valiosas que aprendi ao longo de toda a minha vida não foi sobre qual ação comprar, não foi sobre qual setor investir, não foi sobre nenhuma estratégia sofisticada. Foi sobre disciplina cotidiana, sobre cuidar do que já funciona, sobre resistir ao impulso de destruir o que foi construído com paciência. Eu comecei com nada. Quando digo nada, é nada. Sem herança, sem rede de contatos, sem salário que impressionasse, o que eu tinha era uma capacidade de observar e tirar conclusão. E o que eu observei, desde os tempos de engraxate, foi que as pessoas que tinham mais paz não eram necessariamente as que ganhavam mais, eram as que precisavam de menos. Precisar de menos é uma habilidade, assim como investir é uma habilidade, assim como analisar empresa é uma habilidade. Mas essa, a de precisar de menos, é a mais fundamental de todas, porque sem ela nenhuma das outras funciona. Você pode aprender tudo sobre análise de balanço, sobre fundamentos de empresa, sobre dividendos e fluxo de caixa, mas se você gasta tudo que entra antes de ter a chance de investir, todo esse conhecimento não vale nada. É teoria sem execução, mapa sem caminho. A construção de patrimônio começa muito antes de você comprar a primeira ação. Começa na forma como você trata cada real que passa pela sua mão. Começa na decisão de não comprar o que não precisa. Começa no não dito para si mesmo antes de abrir a carteira. Começa no hábito de separar uma parte do que entra antes de pensar em gastar o restante. Quando eu comecei a investir, a lógica era simples. Entrou dinheiro, uma parte é intocável. Vai para a construção de patrimônio futuro. Não interessa se é pouco ou muito. O que interessa é o compromisso. Inegociável, constante, sem desculpa. Muita gente diz, quando eu ganhar mais, eu começo a guardar. Isso é auto-engano. Se você não consegue guardar nada hoje, não vai guardar nada quando ganhar o dobro, porque os gastos também vão dobrar. O problema não é o tamanho da renda, é o tamanho do autocontrole. Fé sem disciplina é só discurso. Disciplina sem propósito vira avareza. O equilíbrio está em entender que nenhuma força externa
vai multiplicar aquilo que você mesmo destrói com impulso e falta de controle. Se você hoje ganha pouco, a primeira coisa não é reclamar, é aprender a proteger esse pouco, é cortar o supérfluo, é renegociar a dívida, é parar de comprar para impressionar quem não vai pagar sua conta no fim do mês. É olhar para o que entra e perguntar quanto desse dinheiro vai trabalhar por mim no futuro. Se a resposta for zero, não adianta nenhuma oração, nenhuma promessa, nenhum plano grandioso. Você está pedindo para colher onde não plantou. A disciplina financeira não nasce de planilha, nasce de princípio. E o princípio é simples: respeite o futuro. Em termos práticos, isso significa guardar antes de gastar, investir antes de consumir, planejar antes de parcelar. Esse hábito, ele tem um componente que poucos reconhecem, a renúncia. Renunciar a um prazer imediato em nome de algo maior é exercício de caráter. Quando você deixa de comprar algo só para mostrar que pode e decide investir aquele dinheiro em ativo de qualidade, você está dizendo na prática: acredito no meu futuro mais do que no meu ego. Isso é maturidade financeira aplicada ao cotidiano. O grande inimigo que arrasta muita gente para a armadilha do consumo eterno é a vontade de mostrar uma vida que não se tem. Viajar com dinheiro emprestado. Parcelar em 12 vezes o que não conseguiria pagar à vista jamais. O sistema quer que você acredite que felicidade está em comprar. E quem acredita nisso vira escravo de boleto, escravo de banco, escravo de cartão. A forma mais prática de escapar disso é aprender a dizer não. Não para a compra por impulso, não para a tentação de acompanhar o padrão de vida do outro, não para a mentalidade de eu mereço, que muitas vezes é só desculpa elegante para a irresponsabilidade. Dizer não dói na hora, mas protege no futuro. E tem um detalhe importante: o sistema financeiro ganha muito quando você coloca consumo acima de disciplina. Juro rotativo, cheque especial, crédito fácil, tudo isso é armadilha para quem quer prazer imediato sem planejamento. Se você se entrega voluntariamente a isso, está construindo uma prisão com as próprias mãos e pagando as parcelas dela todo mês. Uma coisa que sempre desconcertou as pessoas ao meu redor é que mesmo depois de construir um patrimônio expressivo, nunca senti vontade de viver de ostentação. Não precisei de 10 carros, de mansão, de tudo aquilo que define o imaginário de quem ficou rico. Não é porque não poderia, é porque nunca fez sentido. A simplicidade sempre foi uma arma de proteção. O Cortiço do Brás me ensinou que conforto de verdade não está em exagero, está em segurança. É muito melhor ter uma vida simples com patrimônio que trabalha por você do que uma vida de glamour financiado, cercada de dívida e ansiedade permanente. O brasileiro precisa parar de confundir ostentação com prosperidade. Prosperidade de verdade não faz barulho, ela não aparece em foto. Ela aparece na calma de quem sabe que tem base, que tem margem, que não vai ser jogado na miséria pelo primeiro imprevisto que aparecer. Simplicidade é não ter vergonha de dizer não preciso disso agora. É olhar para uma compra e perguntar: isso é ferramenta ou enfeite? Se for só enfeite caro para massagear o ego, geralmente vale mais a pena transformar aquele dinheiro em ativo que daqui a alguns anos vai te pagar dividendos e te dar liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de tempo, liberdade de dizer não para o que não faz sentido. O mercado financeiro está cheio de gente prometendo caminho rápido, fórmula mágica, segredo dos ricos. Isso é música para o ouvido de quem não tem paciência. E falta de paciência é inimiga direta de qualquer construção séria. Quando comecei a investir,
não foi para ficar rico em 6 meses. Foi para construir renda crescente, ano após ano, tijolo por tijolo, dividendo por dividendo. Isso exige tempo, exige constância, exige suportar crises sem entrar em pânico. Quem vive em função do curto prazo, emocionalmente descontrolado, vira presa fácil da especulação. A pessoa que traz disciplina para o centro da vida financeira entende que construção de patrimônio não é corrida, é maratona. De que adianta ganhar muito rápido se perde tudo mais rápido ainda? Já vi gente ganhar fortunas com negócio, vender empresa, acertar uma operação e em poucos anos voltar para estaca zero. Porque nunca construiu base, nunca desenvolveu o hábito de cuidar, nunca aprendeu a dizer não para si mesmo. A disciplina de dizer basta é o que separa quem constrói de quem repete o ciclo. Dizer basta significa romper com padrões que às vezes vêm da família inteira. Endividamento crônico, falta de planejamento, compra para compensar a frustração. Esse ciclo não é destino, é hábito. E hábito pode ser quebrado. Muita gente diz, na minha casa sempre foi assim. Todo mundo se enrolou com banco, ninguém conseguiu juntar nada. Isso não é sentença eterna. Herança não é só patrimônio financeiro, é mentalidade. E mentalidade errada precisa ser cortada pela raiz, com consciência, com decisão, com ação concreta. Dizer basta pode significar coisas muito práticas. Cancelar cartão que você não consegue controlar. Parar de financiar bem de consumo. Vender carro que te esmaga de despesa. Recusar convite para gasto que você não pode bancar. Tudo isso machuca o orgulho na hora, mas cicatriza no longo prazo. Vamos falar de dívida com honestidade. Muita gente está atolada até o pescoço e por vergonha não fala disso nem consigo mesma. A dívida vira um monstro silencioso que cresce todo mês enquanto você finge que não existe. E aí aparece a tentação de jogar isso para o destino. Se der certo, um dia eu saio dessa, mas o destino não paga boleto. Você precisa querer de verdade. Se você está endividado, o primeiro passo é admitir sem desculpa. Eu errei, fui irresponsável, quis viver um padrão que não podia, ignorei sinais que eram claros. A partir daí entra a disciplina. Listar tudo que deve, negociar, cortar, talvez vender coisa que você gosta, trabalhar mais por um período. É processo doloroso, mas é libertador. A melhor ação que uma pessoa endividada pode tomar é: me dê força para encarar a realidade e disciplina para não repetir os mesmos erros. Não existe independência financeira construída em cima de mentira, de jeitinho, de enrolação. A única base que sustenta é a verdade sobre o que você deve, o que você ganha e o que você pode de fato construir. Uma das expressões mais poderosas da disciplina financeira é aprender a dizer: ainda não. Ainda não significa que a coisa não vai acontecer nunca. Significa que agora não é o momento. Isso vale para viagem, para carro, para imóvel, para negócio, para tudo. A tentação de aproveitar a vida sempre existiu, mas aprendi que a vida é muito mais bem aproveitada quando você tem liberdade. E liberdade é resultado de escolhas repetidas ao longo de anos, não de um final de semana de exagero. Ainda não é postura de quem confia que o futuro existe e pode ser melhor, desde que o presente seja respeitado. É o oposto da mentalidade de se viver sem pensar no amanhã. Fé genuína, seja ela qual for, olha para o futuro com esperança, não com medo, e age no presente com responsabilidade. Quando se fala em construir riqueza, não adianta falar só em ganhar mais. É sobre respeitar o que já se ganha.
colocar ordem na própria casa, parar de fazer do consumo uma religião. Quando você coloca o futuro em primeiro lugar, você precisa se perguntar antes de abrir a carteira: isso é necessidade ou vaidade? Isso me aproxima de onde quero chegar ou só alimenta o ego? Se amanhã eu perder a renda, esse gasto vai ser vergonha ou motivo de orgulho? Esses questionamentos não vieram de livro de autoajuda. Vieram de viver com pouco, observar muito e apanhar o suficiente para entender que a vida não permite que a gente seja irresponsável por muito tempo sem cobrar a conta. O verdadeiro milagre financeiro não é acordar um dia com tudo resolvido. Milagre é ver um brasileiro comum que ganhava pouco, sem instrução privilegiada, decidir organizar a própria vida, sair do vermelho, aprender a investir e em 10, 15, 20 anos alcançar uma liberdade que parecia impossível. O milagre não está na velocidade, está na transformação. É o sujeito que antes consumia tudo e passa a investir parte do que entra. É a família que vivia em briga por dinheiro e passa a planejar junto. É a pessoa que tinha vergonha de olhar para o próprio extrato e passa a acompanhar os investimentos com orgulho. Dinheiro não é inimigo. Dinheiro que te escraviza é problema. Se o dinheiro te escraviza, você precisa ressignificar a relação com ele. Se ele se torna ferramenta para cumprir propósito, para cuidar da família, para ajudar quem você pode, para viver com dignidade, então ele está no lugar certo. Depois de tanta reflexão, vem a pergunta que realmente importa. O que você faz na prática a partir de agora? Olhe a verdade nos olhos. Lista todas as dívidas, todos os gastos, todas as fontes de renda. Para de fugir do extrato. Verdade é o primeiro ato real de mudança. Estabelece um compromisso mínimo de poupança mensal. Por menor que seja, pode ser 1, 2, 5% da renda. O valor importa menos do que a disciplina constante. Cancela ou reduz tudo que é gasto para alimentar vaidade, assinatura que não usa, parcelamento desnecessário, compra impulsiva. Esse é o jejum financeiro que limpa o terreno. Estuda, mesmo que seja pouco tempo por dia, sobre como construir renda passiva, sobre ações de empresas sólidas, sobre o funcionamento básico do mercado. Ignorância financeira é cara demais para ser mantida por opção. Define com a família metas de médio e longo prazo. Sair das dívidas em quanto tempo, montar reserva de emergência, começar a construir uma carteira que gere renda no futuro. Planejamento compartilhado diminui conflito e cria aliança. E reserve uma parte do que entra para ajudar. Não precisa ser grande, precisa ser constante. Generosidade organizada protege o coração da ganância. Cada uma dessas atitudes é, no fundo, uma prova de que você acredita que o futuro pode ser diferente se hoje você agir com responsabilidade. Quando o futuro ocupa o lugar certo nas suas prioridades, o dinheiro sai do altar. Ele deixa de ser ídolo e vira instrumento. Você passa a medir sucesso não pelo quanto ostenta, mas pelo quanto está perto da liberdade. Liberdade para escolher onde trabalhar, como viver, com quem gastar o tempo. A disciplina de investir, que me acompanhou por décadas até construir renda via dividendos, não nasceu de ganância, nasceu de propósito. Propósito de não depender de aposentadoria frágil, de governo, de favor. Propósito de mostrar com a própria vida que o pequeno investidor pode sim construir patrimônio. Você presta contas não só do que ganha, mas do que faz com o que ganha. E a verdadeira pobreza não é de dinheiro, é de visão. Quem enxerga longe cuida melhor do hoje. Se você chegou até aqui, talvez esteja incomodado, talvez esteja motivado.
Talvez esteja assustado com o tamanho da mudança que precisa fazer. Isso é bom. Incomodar-se é o primeiro passo para sair do lugar. Me diz de onde você está vendo esse vídeo e qual o seu maior desafio hoje. Lembre-se, disciplina financeira, quando guiada por princípio, é a ponte entre o que você é hoje e o que ainda pode se tornar. Não importa quanto você ganha, importa o que você decide fazer com o que tem. E essa decisão só você pode tomar.